eu percebi uma coisa que mudou dentro de mim. A gente foi no Tauá, no resort, e eu estava assim muito animada, porque eu e meu namorado, a gente paga um plano para ter ter algumas coisas a mais. E o café da manhã é uma delas, né? Um café da manhã diferente. E às vezes que a gente foi, tinha assim tudo que eles falaram que tinha, né? Donuts, torre de aquela torre de chocolate, sabe? Que você coloca o chocolate nas frutas. O que eu mais estava animada para minha filha, para meu sobrinho verem, né? E comerem. Tinha o açaí também de manhã. E tinha assim outras coisas, né? Também. Mas o que eu tava mais assim querendo que eles experimentassem era a torre de chocolate, né, que eu achei assim bem legal, assim. E tá, aí a gente foi, né, e chegando lá não tinha a torre de chocolate que eu tanto tava, né, na minha mente. Já tinha assim, né, já tinha, sabe quando você já vive lá, você vê eles comendo, sabe, gostando assim e tal. E não tinha televisãozinha lá mostrando, né, tudo que o café da manhã diferenciado e tal, mas não tinha. Aí a gente perguntou, né, pra moça se ia ter a torre de chocolate. Aí ela foi lá dentro conversar e tal, e voltou falando que não tinha, que só ia ter na sexta, e a gente ia ficar até quinta-feira. E eu acho que é porque como tinha pouca gente, né, então acho que eles deixaram assim tudo junto, e não colocaram a torre, porque era as pessoas que pagavam esse plano, eu acho que tinha muita, né, quase ninguém lá, então não compensava, eu acho. Aí na hora assim veio aquele sentimento assim, chateada, magoada assim. Aí eu senti, só que na hora, gente, na mesma hora, como se eu estivesse olhando de fora os meus pensamentos. E na mesma hora, eu falasse assim, né, pra mim, eu posso mudar esse pensamento, eu não vou perder a minha viagem toda por causa disso. É só um pequeno detalhe. E na mesma hora, eu mudei. Eu foquei só na coisa boa que estava acontecendo. Eu comecei a olhar, nossa, gente, tinha tanto assim, uns pãezinhos diferentes, sabe? Croissant, bacon, várias frutas ali, sucrilhos, tinha um monte de coisa. Aí eu comecei a olhar assim em volta e foquei só nas coisas boas, né? Só no que tinha ali. E aquela coisa, né? Aquela coisa ruim que tava chegando, que se fosse outro momento, eu ia ficar focando só nisso. Eu ia ficar assim, falando, não, mas não pode, né? A gente paga e pra ter o café da manhã assim com, né? Que eu queria tanto pros meninos e não tem. E eu ia ficar assim, ia reclamar, né, com eles e tal. Ou ia ficar assim de mau humor, né. E não aconteceu isso, gente. Na mesma hora, eu consegui perceber o que tava vindo, né, o que a Mitty antiga fazia e o que eu de agora, sabe, de ser mais assim, focar no bom e continuar,
porque a gente tá sempre, né, pelo menos a Mitty de antes, algo assim, né, inesperado acontecia, logo eu ficava de mau humor, fechava a cara, né, e ficava aquela coisa assim, remoendo, o dia todo ali, remoendo. E agora não. E eu tive um sonho lá, olha só, gente, que interessante. Eu me vi assim, de fora também, me vendo de fora, e eu vi os pensamentos vindo assim, sabe? Tipo assim, eu não consigo, eu não posso, não dá. Uns pensamentos antigos que eu tinha. E na mesma hora, eu conseguindo mudar. Eu começava a colocar só, eu consigo, eu posso, vai dar certo, já tá dando certo, tá? Sabe, uma nova assim, mudando assim totalmente. E quando a gente olha de fora, a gente consegue perceber o que a gente, né, tá pensando assim, tal, o que a gente, assim, eu percebi que isso tá muito forte agora pra mim. Essa semana, assim, muito, né, que até no sonho apareceu, e achei interessante isso que aconteceu, e quis vir compartilhar com vocês, né, um dia de cada vez. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, né, vai lapidando, e rumo à minha melhor versão, né. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.